Agora sim, tem a palavra, Vossa Excelência. Bem, muito boa tarde a todos os deputados, todas as deputadas. Boa tarde, senhor presidente, senhores líderes. Eu quis debater esse projeto aqui hoje, já me posicionei contrariamente quando da análise dele na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E as razões que me fizeram ser contra são as mesmas razões que me levam a ser contrário agora na votação do plenário, né? E as razões são as que já estão elencadas aqui, não há novidade, eu só quero reforçar algumas questões. Primeiro, o concurso público é a maneira correta, e não é correta do ponto de vista de um julgamento moral, é a maneira que a Constituição Federal ela exige para acesso a cargos públicos. E os concursos públicos é a maneira de se acessar essa carreira, de medir a competência, de medir a capacidade. Não inventaram outra forma ainda. Agora, quando você faz concurso público e deliberadamente desrespeita e não convoca as pessoas, isso, primeiro, passa vamos dizer assim, o que se chama popularmente de passa-moleque. As pessoas se prepararam, as pessoas estudaram, muitos fizeram cursinhos, muitos dedicaram, projetaram a sua vida baseado nisso. As pessoas vão atrás de concurso público também, porque projetam na sua vida, você quer ter uma carreira estável. E essa é uma opção de empregabilidade importante que nós temos que reconhecer. E acho que o Estado de São Paulo, o governo de São Paulo, o governo Dória, ao apresentar essa proposta de, mais uma vez, adiamento, o que ele pretende, na verdade, é que o tempo do concurso, de chamamento do concurso, ele, como nós dizemos no direito, transcorra em albis. Ou seja, não transcorra o tempo e não seja chamado as pessoas, não há outra possibilidade, né? E eu acho que essa questão, como já dito aqui por meus colegas deputados do PT, eu acho que ela tem que ser judicializada. Não vejo outra forma. Se a Assembleia não entender dessa forma, é muito ruim a gente chamar o judiciário toda hora. Mas eu acho que essa é uma questão cara. Sabe, o governo de São Paulo já vamos dizer assim, campeão nessa questão de desrespeito ao servidor público. Nós já estamos vindo de várias situações, né? Entra a pandemia, passa a pandemia, estamos no meio da pandemia, o governo de São Paulo não muda a postura dele com relação ao servidor público. É a mesma postura, né? Veja que um mês anterior à pandemia, em fevereiro, aprovou-se a reforma da Previdência de São Paulo, que nós sabemos como foi, né? Agora vem essa nova medida para impedir a posse e prorrogar o contrato, né, a contratação de quem está lá nos locais dos cargos de direção. Olha, primeiro, por que é de caso pensado isso? Por que desde sempre, o governo de São Paulo soube, e a Assembleia sabe, que esse prazo venceria no dia 30 de junho, né? Estipulado por lei. Então, por que ele não tratou de resolver esse problema, sabe? Não agora, mas tratou de resolver esse problema a tempo. Contratar as pessoas antes, treinar as pessoas antes, capacitar as pessoas para exercer a função, não gerar solução de continuidade. Mas o governo de São Paulo prefere o modelo PSDB de fazer as coisas, sabe? Que quanto mais desvalorizar o serviço público, melhor. Quanto mais ele está trocando o que ele está fazendo é trocar aqueles que têm direito, passaram no concurso, foram aprovados, pela indicação que pode ser feita pessoalmente, que é o típico de cargos em comissão. Então, eu não vejo como prosperar esse projeto, eu sou totalmente contrário a esse projeto, acho que ele é um prejuízo à qualidade do serviço público. O DETRAN é um dos principais órgãos de prestação de serviços ao cidadão, e ele precisa prestar um serviço cada vez melhor e ser cada vez mais profissionalizado, né? Acho que nós passamos o tempo do jeitinho, de tentar colocar quem interessa politicamente em cargos de direção no governo do Estado. Eu quero aproveitar também, senhor presidente, para dizer que eu queria manifestar hoje solidariedade ao movimento que estão fazendo hoje os entregadores,
sabe? O pessoal enfim, dos trabalhadores que fazem entrega para iFood, para outros aplicativos, esse pessoal é a nova forma de superexploração do trabalho no nosso país, né? Esse tema tem sido discutido no mundo inteiro, muitos lugares as pessoas já têm, os governos têm tomado medidas para proteger esses trabalhadores e aqui continua do mesmo jeito, sem direito a assistência alguma, sabe? Um trabalho, como diz uma das lideranças hoje, eles carregam comida nas costas, mas não tem comida para eles mesmos, né? É claro que para todos nós, cidadãos, é um conforto você poder pedir comida em casa, é um serviço bom. Agora, nós precisamos nos solidarizar com o trabalho que eles fazem, né? Quer dizer, é uma coisa, uma brutalidade. É o capitalismo brutal, sabe? Aquele da superexploração, aquele que não permite que direito dos trabalhadores floresça nessa situação. Também queria comentar sobre a questão levantada pelo deputado Luiz Fernando, da cidade de Nuporanga, do atentado à presidenta do PT. Eu também me pronunciei nesse sentido. E a razão disso é assim, a impunidade vamos dizer assim, na raiz do problema da violência policial, né? É preciso, a autoridade policial, a corporação policial, ela tem que ser prestigiada quando ela faz a coisa certa, na hora certa e age dentro da legalidade, né? A polícia militar, ela não pode se comparar aos transgressores da lei, ela não pode ser transgressora da lei, né? Então, acho que aqui, eu sei que aqui tem uma bancada da segurança pública importante na Assembleia, mas é preciso dialogar nesse sentido. Aqui não tem ninguém que é contra a corporação da polícia. Agora, contra abuso nós temos que ser. Nós estamos num Estado democrático de direito, sabe? Eu, pessoalmente, protocolei há uns 3, 4 meses atrás um projeto de lei para que os crimes envolvendo policiais sejam apurados pela corregedoria. Assim deve ser, porque hoje eles são apurados pelo próprio batalhão a que pertence o PM envolvido na ilegalidade. Qual a consequência disso? A consequência disso é que 96% dos crimes apurados pelos batalhões não se chega a conclusão alguma, não se punibiliza ninguém, né? E a função da corregedoria não deve ser ela é exatamente para isso, para apurar desvios, se houve violência, se houve excesso, se houve... Então, eu realmente acho que nós temos um problema aqui que precisamos resolver. Finalmente, senhor presidente, lembrar que São Paulo continua enfrentando a questão da pandemia. O governador Dória hoje até falou, acho que tudo indica que nós estamos perto do chamado topo, do chamado platô, né? Onde a propagação do vírus se estabilizaria, pararia de crescer. Mas não tem nada indicando isso aqui. Não tem nada indicando isso aqui. Porque se ele mesmo reconhece que nós ainda não chegamos no topo, por que ele fez as medidas de abertura do comércio? Sendo que em todo lugar onde se aumenta o comércio, se abre o comércio fora da hora, as consequências são conhecidas, né? A consequência de um repique da propagação da doença, sabe? Abrir comércio tem que ser uma medida muito cuidadosa e depois de quando você já está na rota de descida muito lá embaixo. Foi assim no mundo inteiro. Quer dizer, eu acho que a pressão aqui do setor econômico é muito alta, mas eu acho que é uma pressão que não leva em conta a situação da saúde pública, ela leva em conta a situação financeira das empresas, que eu reconheço, é uma situação difícil. Agora, é preciso colocar a vida humana na frente do interesse comercial das pessoas. As empresas podem até quebrar, agora, quando a vida humana quebra, ela não tem volta, né? Então, acho que é preciso ter muito cuidado e a gente ser muito firme com isso. Eu fico vendo assim, falar agora está mais forte no interior. Está mais forte no interior não quer dizer que ela caiu na Grande São Paulo, quer dizer que ela cresceu em outras regiões. Osasco, por exemplo, a minha cidade, é uma cidade que é a segunda com o maior número de óbitos, né? Ela se aproxima agora de 500 óbitos.
né? Quer dizer, uma única cidade de 700 mil habitantes, ela tem a metade dos óbitos que tem um país como a Argentina, de mais de 40 milhões de pessoas. Ora, é evidente que há um problema, é evidente que há o enfrentamento disso não está de maneira correta. As pessoas agora ficam propagandeando. O prefeito de Osasco, por exemplo, gosta de falar: salvamos não sei quantas pessoas. É evidente que é bom salvar, mas quando você vai numa guerra, ninguém volta do Vietnã, falamos assim, deixaram de morrer 300 mil pessoas, 300 mil soldados. Não, você conta porque morreram mais de 50 mil. Esse é o dado preocupante. Claro que salvar vidas é bom, mas desconsiderar a quantidade de mortos, o impacto na vida humana que isso teve, não é uma boa coisa. E acho que a Grande São Paulo pode estar passando esse efeito agora, né? A abertura, ela leva ao repique e fora de hora, sem um critério claro, essa coisa de laranja para cá, toma uma medida, os prefeitos pressionam para abrir, como se dependesse. Quer dizer, cadê a análise técnica? O que deve se basear o Estado para tomar uma providência desse tipo? Finalmente, então, senhor presidente, eu queria registrar a minha posição contrária a esse projeto que prejudica não só os servidores, vamos dizer, os aspirantes a servidores que prestaram concurso legítimo, legalmente falando, para acesso à carreira do Detran, como de resto a todo o Estado de São Paulo, que toda vez que desvaloriza o serviço público, quem perde ao final é o próprio cidadão. Muito obrigado.